Sou o professor Paulo Pardo, eu sou administrador por formação, sou analista de sistemas, sou mestre em administração e doutorando em engenharia de produção. Estou no mercado educacional há cerca de 10 anos, vim do mercado financeiro, também do mercado de energia, e após ingressar no mercado educacional, eu vi que este tipo de produto é um produto que realmente transforma a vida das pessoas, por isso que é tão empolgante trabalhar com a educação. E o Brasil, que precisa de mão de obra qualificada, o ensino superior onde eu estou trabalhando atualmente, ele é um fator transformador de pessoas, transformador de realidades, transformador econômico e social. E a educação à distância veio preencher esse espaço que o mercado ofereceu, a população demandou para a formação de bons profissionais no Brasil. O EAD, o nome, essa sigla, quer dizer Educação à Distância. Apesar de que hoje nós ouvimos muito falar de EAD por conta do número de polos, do número de instituições que oferece, não é um conceito novo. Na verdade, muita gente fez EAD sem saber. Por exemplo, eu sou de uma época que existia algo chamado Instituto Universal Brasileiro, que nada mais é do que educação à distância. Você recebia os fascículos em casa, estudava, mandava os questionários, eram corrigidos, voltava uma orientação de resposta. É claro que naquela época não havia a tecnologia que nós temos hoje, mas havia alguma tecnologia, que é a tecnologia escrita, de correios, etc. Hoje nós podemos chamar essa educação à distância de educação mediada por tecnologia, porque principalmente com o advento da internet, nós conseguimos colocar o aluno em qualquer ambiente, em qualquer lugar do mundo. Então ele consegue estudar no conforto da sua casa, no trabalho, no ônibus, sem nenhum problema, sem nenhuma limitação de horário e de espaço. Então esse é o grande ponto forte da educação à distância nos dias atuais. O EAD é altamente regulado, como toda a educação brasileira. Então, como o ensino superior, especificamente falando, quem regula isso é o Ministério da Educação. As instituições passam por avaliação periódica através do INEP. Então, todos os cursos que nós temos de educação superior no Brasil precisam ser regulamentados pelo MEC, através do INEP, que é o órgão executivo disso. Recebe a visita de um avaliador, verifica as condições de infraestrutura, de oferta desse curso, o número de vagas que estão sendo ofertadas, qual a estrutura de professores, tutores. E também algo muito importante que nós temos que pontuar é a existência de polos de apoio presencial. Porque o aluno, ele precisa ter um ponto de contato com as instituições. Muitas vezes você tem uma instituição num determinado estado e o aluno dessa instituição estudando aí a milhares de quilômetros dessa instituição fisicamente falando. Mas como é que ele tem contato com a instituição? Ok, a tecnologia proporciona esse contato, mas muitas vezes ele quer falar com alguém pessoalmente, ele precisa fazer a prova. Então essa prova obrigatoriamente é feita num ponto presencial. Então no Brasil nós temos essa regulamentação, em que as instituições ofertam, mediante essa autorização do Ministério da Educação, elas instalam polos de apoio presencial nos locais onde elas acham que tem mais demanda de alunos, que vai ter um impacto positivo sobre uma sociedade. E aí esse aluno estuda através da tecnologia, comparece ao polo nos momentos de avaliação e consegue fazer a sua formação. A Unimar, ela entra nesse processo de educação à distância com uma estrutura muito forte. É uma instituição tradicional com 60 anos, cursos reconhecidos no Guia do Estudante, pelo próprio MEC, com notas altíssimas. Então a proposta da Unimar é oferecer um curso de qualidade, mantendo a mesma qualidade que ela tem no presencial. E para isso nós teremos também aqui no campus da Unimar um polo de apoio presencial onde o aluno poderá falar com pessoas, onde ele vai fazer as suas provas, onde os cursos que exigirem práticas terão seus laboratórios para os alunos fazerem as suas práticas. Então, uma estrutura completa para que o aluno possa ter uma excelente formação. O aluno, ele precisa ter um ambiente de estudo. Se a gente pegar uma analogia no ensino presencial, ele precisa ter uma sala de aula, ele precisa ter professor, ele precisa ter um orientador, precisa ter um coordenador. Muito bem. Na Unimar, no EAD da Unimar, nós teremos a mesma estrutura. Mas onde que é a sala de aula de um aluno à distância?
é no mundo virtual. Ele tem uma sala virtual para estudar. Lá dentro ele tem todos os conteúdos, as videoaulas, o professor, o tutor. Então ele é assistido o tempo todo. Ele não é abandonado, ele não faz as coisas sozinho. Ele estuda, precisa ter disciplina para estudar, precisa reservar um horário na agenda para estudar, para que ele possa se dedicar à leitura, a assistir às videoaulas, a fazer as suas atividades, a comparecer no polo para fazer as práticas, mas ele tem toda a estrutura de apoio, até mais do que num curso presencial tradicional, que muitas vezes ele só tem o apoio de um professor. Aqui ele vai ter a estrutura de toda uma universidade para apoiar o seu aprendizado. O perfil do aluno do EAD é um perfil interessante. Se nós observarmos hoje o que acontece nas instituições de ensino superior, muitas vezes nós buscamos no ensino presencial aquele aluno egresso do ensino médio, aquele jovem que acabou o ensino médio e está buscando uma formação. Esse tipo de aluno, ele está migrando para o EAD, mas de uma forma um pouco mais lenta. Por quê? Porque esse jovem ainda sonha de fazer o ensino presencial, de ter contato com outros jovens. É quase um rito de passagem isso para um jovem recém-saído do ensino médio. Mas a realidade do Brasil mudou nos últimos anos. A condição social, as crises econômicas fizeram com que muitos desses jovens, por falta de financiamento estudantil ou por não conseguirem passar numa universidade pública, também buscam EAD. Mas o fato é que o grande percentual de pessoas que estudam no EAD está aí na faixa dos 26 a 30 anos. É a faixa de idade preponderante nesse tipo de ensino. Nós temos também entre 31 a 40 anos um contingente muito importante de pessoas que estudam. E por que eles buscam, podemos dizer assim, tardiamente essa formação? Porque o mercado de trabalho exige formação. Então, a pessoa muitas vezes ela está trabalhando, tem medo de ser demitida porque não tem uma formação superior, ou porque a empresa evoluiu e ela precisa ter outras competências que ela não tinha antes, porque o número de desempregados no Brasil é altíssimo e na hora de contratação as empresas verificam se a pessoa tem ou não formação superior. Então, ele busca essa formação para continuar no mercado de trabalho, para obter uma promoção no salário, enfim, para se manter competitivo enquanto profissional. Muitas pessoas consideram o EAD, e é um senso comum errado, que o EAD é uma formação de segunda qualidade, ou um subproduto da educação. Isso não é verdade. Por quê? O perfil do aluno do EAD que se sai bem é aquele do aluno comprometido, do aluno que é independente, emancipado, que tem disciplina para estudar. Esse é o perfil do profissional que as empresas buscam. Não é o perfil daquele profissional que fica sentado numa cadeira só absorvendo conhecimento e não faz nada e depois estuda poucos dias antes da prova. Não é esse perfil de aluno que as empresas estão buscando. Então, até mesmo na Europa, existem muitos casos de sucesso em que as empresas buscam alunos formados na educação à distância porque sabem que são pessoas que se superam, pessoas que buscam realmente uma transformação. E é importante frisar que o aluno que é formado na educação à distância tem exatamente o mesmo diploma do aluno presencial. Não há nenhuma diferença perante o MEC na questão de diplomação de um aluno EAD presencial. O diploma é exatamente o mesmo. Então, a pessoa que tem uma dificuldade para fazer um ensino presencial, a pessoa que tem limitações de saúde, a pessoa que tem limitações de horário, que tem uma família, que talvez tenha horários complicados, a educação à distância veio preencher esse espaço de necessidade de formação. Nós vamos começar o nosso projeto de EAD já em julho desse ano. Vamos ofertar a partir do dia 29 de julho, começam as aulas do nosso EAD. Vamos começar com polos em todo o Brasil e vamos lançar 28 cursos. Desses 28 cursos, vários deles, especialmente na área de engenharia, são cursos híbridos. O que é um curso híbrido? Um curso híbrido é aquele que o aluno tem a parte teórica através do ambiente virtual de aprendizagem e ele tem a parte de práticas no laboratório, nas mesas de instrumento, enfim. Ele tem toda a prática necessária para ser um bom profissional. Então, nós vamos oferecer essa estrutura para os alunos dos cursos híbridos, que é cada vez mais buscado, inclusive por alunos das classes A, B, estão buscando os cursos híbridos também. Então, a Unimar entra muito forte nesse mercado, com mais de 20 cursos totalmente à distância e mais de 8 cursos
híbridos. Então, queremos chegar nesse mercado oferecendo a qualidade e a tradição da Unimar e querendo que o Brasil saiba que a Unimar também é muito forte no ensino à distância, quanto é no ensino presencial. Eu tenho duas formações. Eu sou analista de sistemas pelo ensino presencial e eu sou administrador pelo ensino à distância. Então, eu tenho minha segunda formação, bacharelado em administração, pelo ensino à distância. Então, eu digo para as pessoas o seguinte: se você precisa de uma transformação, se você precisa crescer profissionalmente, se você precisa mostrar que você é um profissional diferenciado, você tem que buscar qualificação. Existem cursos técnicos muito bons, existem cursos presenciais muito bons, mas existe a educação à distância muito boa. Então, saiba escolher o seu curso de educação à distância. Busque aquelas instituições que já têm uma tradição no ensino superior. A Unimar é um caso de sucesso nessa questão. Busque aquela instituição que oferece o melhor ambiente de ensino-aprendizagem. Aquela instituição que tem os professores mais qualificados, que tem apoio de tutores sempre que você precisar. E é esse tipo de formação que a Unimar vai oferecer a todos e a todo o Brasil.